A graça escandalosa. Pode se sentar, irmãos. O escândalo na casa do fariseu. Uma penetra no jantar. Costumamos dizer que o Evangelho de Lucas é aquele no qual os detalhes assumem importância crucial em sua pesquisa. Como o próprio escritor deixa claro, ele foi meticuloso, com investigações importantes em Lucas 1:4. Não apenas uma, mas 2 obras são dirigidas ao ilustre Teófilo, como em Atos 1:2. Jesus é convidado para uma refeição na casa de um fariseu. Parece característico no Evangelho de Lucas que os fariseus recebam Jesus em sua casa. Como ocorreu em Lucas 7:36, em Lucas 11:37, em Lucas 14:1. A intuição é compartilhar uma refeição em conjunto. Jesus é cortês. Ele aceita o convite e dirige-se à residência. Cabe ressaltar que, chegar lá, Jesus assume o seu lugar à mesa. Nada de notável ocorre até que uma mulher interrompe aquela cena. Ela é chamada de mulher da cidade, a mulher pecadora. Ela não foi convidada, mas ela fica sabendo que Jesus está à mesa e dirige-se à residência. Pronto, meus irmãos. O escândalo está formado. Uma pessoa de comportamento imoral questionável entra na casa de um fariseu considerável santo pela sociedade. O que alguém não convidado faria em um evento onde não é bem-vinda? Como que os convidados e os outros presentes irão tratar essa mulher? O que ela está fazendo aqui, no meio dos considerados santos? Quais são os motivos para entrar de penetra nesse banquete? Mas essa história, meus irmãos, só está começando. E o escândalo também. Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançarão e me lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Uma penetra que reconhece Jesus. Vimos que essa mulher da cidade entrou na casa de um fariseu, dito santo pela sociedade. E como que os convidados estão olhando essa mulher neste momento? Ela entrou num banquete sem ser convidada. Agora ela está aos pés do Salvador. Ela entrou, como todos percebemos no texto, mas o que ela traz consigo é extraordinário.
essa mulher carrega algo especial, um vaso de alabastro, contendo uma espécie de óleo perfumado feito de azeite e outras especiarias. Ela, assim como o vaso, se derramam aos pés de Jesus. O produto é derramado nos seus pés e ao mesmo tempo em que o produto é derramado, ela mesma se derramou copiosamente inclinada aos pés de Jesus em Lucas 7:37. Ela é o reflexo do vaso e o vaso é reflexo dela. É importante lembrar que ao ler o texto, percebemos que Jesus não teve os seus pés lavados conforme o costume da época em Lucas 7:44. Então, meus irmãos, tinha barro, tinha pó nos pés de Jesus. E ela não se preocupou com isso. E mesmo assim, ela continua com a cena silenciosa, mas que até hoje grita nos nossos ouvidos: eu sou grata. Até aqui reina um silêncio, no entanto, mesmo no silêncio, sinais importantes são dados. Ela, no mínimo, reconhecia os textos de Êxodo 23:15, 34:20, Deuteronômio 16, que diz que nós não devemos nos apresentar ao Senhor de mãos vazias. Nesse momento, diante de Jesus, nenhum de nós podemos ir de mãos vazias. Se não tivermos nada, pelo menos sejamos os próprios vasos entregues ao Senhor Jesus neste momento. Talvez você esteja angustiado, perplexo e até mesmo aterrorizado neste momento. Mas por favor, meu irmão, não saia de perto do seu Salvador. O silêncio será quebrado em algum momento. Que ousadia, que coragem, que adoração dessa mulher. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu fizer. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair, e basta olhar em teu rosto. Fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Agora ela, a penetra agraciada. Que cena maravilhosa. O texto de Lucas 7:38 relata assim, ó: e estando por detrás aos pés, chorando, regando-os com suas lágrimas, os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Coisas marcantes acontecem aqui nessa história. Como o texto já diz claramente, em uma posição de serviço. Filhos mais novos ou mesmo servos ficam nessa posição para servir os seus senhores e pais. A mulher, ela não unge a cabeça de Jesus. Ela compreende que isso está além da sua dignidade. Insatisfeita, ao entrar como penetra, não sendo bem-vinda, ela não pode ser tocada ou ajudada com uma toalha para secar o seu rosto e os pés de Jesus. Então, ela retira o seu véu, usa os seus próprios cabelos para enxugar os pés de Jesus, e o ciclo se repete a todo momento. Ela beija, ela chora, ela enxuga, ela beija, ela unge o pé do nosso Senhor Jesus.
Ela não tem medo, irmãos. Ela não está em posição de súplica. Ela não está pedindo nada. Ela está agradecendo, pois a graça escandalosa de Jesus perdoou os seus pecados. Ela foi agraciada. As suas lágrimas caíram nos seus pés em pregos do Salvador que foi pregado na cruz do Calvário. E sabe Simão, o fariseu? Questiona a pessoa e a missão de Jesus em Lucas 7:42, colocando em dúvida o seu conhecimento. Afinal, ele era muito santo, muito correto nas suas atitudes. Mas Jesus conta uma parábola em Lucas 7:40-42 de duas pessoas endividadas, devendo uma 50 denários e a outra 500. Ambas não tinham como pagar, e o Senhor da dívida perdoou ambas. Obviamente, aquele que mais perdoado é o mais grato. Sem saber, Simão dá as duas sentenças em Lucas 7:43 à mulher: grata sem dizer nada e adorando em silêncio. E a pessoa da parábola que deve mais. E Simão, apesar de ser considerado santo, ainda é devedor. Jesus perdoa ambos, mas aquele que é mais perdoado ama mais. Meu irmão e minha irmã, sinta o perdão de Jesus invadindo essa igreja neste momento. Essa mulher, ela entrou sem falar nada e saiu sem falar nada. Entretanto, saiu agraciada pela graça que escandaliza, pois transforma o mais vil pecador na pessoa grata. Vá em paz e descanse. Meus irmãos, a graça maravilhosa do Senhor Jesus ainda nos alcança na atualidade e neste momento. No ano de 1700 havia um menino de apenas 6 anos de idade que perdeu a sua mãe. Ele vivia de uma forma desregrada, afinal de contas ele não tinha tido a sua mãe como uma bússola de integridade, de ajuda. O seu pai, um capitão naval que comercializava escravos, estava sempre no mar. E o seu pai não sabia mais o que fazer com eles, meus irmãos. O pai enviava para uma escola em período integral, deixava, ele fugia. Ele era realmente conhecido pelaquela cidade como um menino que não teria jeito. Até que quando ele chegou por volta dos 20 anos, o pai falou: você vai trabalhar na marinha comigo. E ele mesmo assim, sem querer, naquela época ele tinha conhecido a amada Mary. E ele ia para lá e ele fugia para se encontrar com ela. E o pai falou: vou colocar ele no mar, porque aí não tem para onde ele fugir. Afinal de contas estava no mar. E então, irmãos, ali ele se escandalizava. Ele mesmo diz que no seu memorial que ele fazia tudo sem temor de Deus. Ele não se importava se Deus estava olhando o que ele fazia ou não. Ele não ligava, ele não tinha vergonha, porque ele não sabia o que era misericórdia. Ele não sabia o que era graça. Irmãos, até que um dia ele estava em seu navio levando escravos para um lugar. E aí bandidos entraram naquele barco e levou naquele navio e levou ele, escravo, e todos os escravos. Ele ficou naquele lugar aproximadamente por 2 anos. Irmãos, e pasmem, quem dava comida para ele eram os próprios escravos, os alimentando. E ali ele entendeu o quanto que ele era miserável. E então ele entendeu o que ele estava fazendo. Até que um dia, aproximadamente 2 anos ali, um outro navio embarca naquele local. E ele olha e fala: é o capitão que conhece o meu pai, ele vai me tirar daqui. Ele corre até o capitão e diz: você lembra de mim? O meu pai é fulano de tal, o capitão tem como você me tirar? E ele fala: entra, se esconde dentro do navio. E então ele é levado. E aí a gente acha assim: vai ser rápido, agora ele chega em terra firme. Não, mas Deus queria tratar ele. E ele ficou aproximadamente durante 1 ano. 1 ano dentro da deriva, junto com aquele barco indo para lá e para cá, tentando chegar no local, no Reino Unido, que era sua terra. Tentando chegar e ver a sua amada Mary, se casar com ela. Mas Jesus tinha outros planos quando ele colocasse o seu pé em terra firme.
E um belo dia ele estava em seu quarto dentro do navio, e uma grande tempestade sobreveio àquele navio. E a água começa a entrar dentro do seu quarto, ele levanta aterrorizado. E aí ele é ordenado a ficar nas bombas do navio para tirando aquela água, para ver se eles conseguissem chegar em terra firme. E em seu memorial ele disse assim: homens, se Deus nos tirar daqui, realmente vai ser a sua misericórdia. E quando ele diz isso, é como que se ele começasse a entender a misericórdia do Senhor. E que se ele for ser retirado daquele navio, é simplesmente pela sua misericórdia, pela misericórdia de Deus. Porque ele não merecia, assim como eu, assim como você. Nós não estamos aqui porque nós merecemos, irmãos. Nós não estamos aqui porque nós fazemos tudo certo. É porque a graça escandalosa de Jesus nos alcançou. E quando ele está ali, sabe, no remo, não, como que é o nome daquele negócio lá aqui? Esqueci. Esse daí mesmo. O que dirige o barco, irmãos? Ele estava ali paradinho. E aí ele começa a entrar em reflexão. Ele começa a lembrar tudo que ele fez na vida dele. E ele fala: ei Deus, ele olha para o céu no meio daquela tempestade. E ele fala: Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou ser um pregador da sua palavra. O nome desse homem é John Newton. Ele foi salvo, ele chegou lá em terra firme, ele casou com a amada Mary dele, que se tornou parceira em seu ministério. John Newton se tornou uma das principais vozes daquela época para abolir a escravidão. John Newton se colocou como um dos guerreiros contra o pecado em terra firme, mesmo sendo ele não digno de falar sobre aquele Deus que ele mesmo havia escandalizado. Só que a vida dele agora era outra, era transformada. E agora John Newton se torna um pastor. Agora ele não escraviza mais almas, mas ele ajuda almas a saírem da escravidão. Um dia John Newton estava em seu escritório e ele começou a lembrar de um som, de um sussurro que os escravos faziam quando eles estavam com medo. Eles ficavam com medo e aí, para eles se sentirem mais seguros, acolhidos, eles sussurravam, olha só, irmãos, a seguinte melodia. John Newton se assenta na sua cadeira do seu escritório. E Deus começa a trazer a letra mais ouvida no Reino Unido. Amazing Grace, a graça maravilhosa do Senhor Jesus. A graça de Deus está invadindo aqui esse lugar, irmãos. A graça de Deus está invadindo o seu coração. Muitas vezes o que eu e você está precisando não é de um super plano, é da graça maravilhosa de Jesus. Às vezes não é um profeta chegar em você e dizer o que você tem que fazer, é entender a graça maravilhosa. Porque a partir do momento que eu e você entendemos essa graça, nós nos reposicionamos, nós avançamos para o reino e nós fazemos o que essa graça espera de nós. Que nós façamos outros pecadores entender que nós somos perdoados, irmãos. Essa mulher, ela foi perdoada. A Bíblia mostra, irmãos, que essa mulher, ela entrou em silêncio e ela saiu em silêncio. Nem nome ela tem. Alguns dizem que era Maria, mas é apenas um estudo. Porque na verdade aqui não importava qual era o nome dela, porque na verdade queria mostrar que em Lucas ela era uma pecadora da cidade. Quantas vezes nós olhamos para um pecador dessa cidade de Pilar do Sul e nós não paramos para pensar e falar: a graça maravilhosa do Senhor Jesus vai te alcançar. Quantas vezes a gente tem esperado por um título de missionário
Muitas vezes a gente tem esperado por um título, sendo que a graça nos alcançou e não tem título, não tem nada maior do que isso, meu irmão e minha irmã. Então eu te convido nesse momento para se colocar de pé. Nós vamos cantar esse hino, graça maravilhosa do Senhor Jesus. Cante com alegria no seu coração, cante com gratidão no seu coração, como essa mulher fez. Se derrame, não se apresente diante do seu Senhor Jesus neste momento de mãos vazias. E se você olha para suas mãos neste momento e você não vê absolutamente nada, se derrame como o vaso que você é. Se derrame, use a sua vida agora, neste momento, diante do altar do Senhor. E louve ao Senhor Jesus neste momento. Amém.